Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do programa Questão Legal. Eu sou a professora Mariana Suertes, coordenadora do curso de Direito. E o nosso episódio de hoje vai tratar sobre o direito de posse e propriedade. Eu tenho a honra de receber a professora e advogada Silvia Portillo. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Olá, professora Mariana, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o direito de posse e propriedade. Eu sou advogada, atuo nessa área do direito civil, do direito empresarial e sou professora de direito civil também na Faculdade Promove Kennedy. Muito bem, então a professora Silvia, que é mestre em direito civil, tem uma dissertação escrita sobre o tema aí envolvendo posse, propriedade, a uso capião. Então hoje nós tiraremos aí muitas dúvidas a respeito disso, que é tão importante no dia a dia das pessoas. Eu quero saber, professora, a respeito da importância de efetuar o registro de um imóvel. Por que é tão importante o proprietário ter esse cuidado de fazer o registro do seu imóvel? Esse cuidado é fundamental, porque enquanto o registro não é feito, e esse registro ele tem que ser feito no cartório de registro de imóveis, não é em qualquer cartório, é no CRI, a pessoa não é proprietária do bem, né? Então, se, por exemplo, a pessoa ela tem um contrato de compra e venda, ou mesmo, às vezes, ela já lavrou a escritura pública, mas ela ainda não registrou a escritura no cartório de registro de imóveis, enquanto ela não fizer isso, ela não é dona do imóvel, né? Quem não tem registro sobre o bem que adquiriu é apenas possuidor, né? E a lei, inclusive, professora Mariana, ela fala o seguinte, né? Aquela pessoa que tem um justo título, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou mesmo uma escritura pública, mas esse justo título não foi ainda registrado, ela é considerada possuidora de boa fé, mas ela não é proprietária. Ela só será proprietária a partir do momento em que registrar esse documento lá no cartório de registro de imóveis, que tem que ser necessariamente do local onde o bem está situado. Então, se o bem está situado, por exemplo, na comarca de Belo Horizonte, o registro ele tem que ser feito aqui em Belo Horizonte. Ah, sim. Então, aí está a importância de efetuar o registro perante o cartório de registro de imóveis. Você fez, professora, referência ao possuidor. Imagine que uma pessoa, então, tem a posse de um bem por um determinado período. Esse possuidor, ele poderá se tornar proprietário desse bem? Pode se tornar proprietário e há várias maneiras que a lei prevê, né, para essa transformação da posse em propriedade. Então, por exemplo, a pessoa ela pode se tornar proprietária porque ela já tem ali um contrato de compra e venda, por exemplo, ela já pagou todas as prestações, mas a pessoa que vendeu não quis passar a escritura. Ela pode obter na justiça o direito de outorga de escritura ou mesmo, né, conseguir a adjudicação, que é a transferência em juízo desse bem para essa pessoa. E uma outra maneira, que é bastante conhecida aí, é através do instituto chamado de uso capião. A uso capião. O que é a uso capião? A uso capião é a aquisição do direito de propriedade em virtude da posse prolongada no tempo. Eu vou dar só um rápido exemplo. Imagine a situação de uma pessoa que não tem nem contrato de compra e venda. Ela simplesmente exerce a posse prolongada, né? Porque tem, por exemplo, 10, 15, 20, 30 anos que ela está ali residindo naquele bem imóvel, por exemplo, né? Mas ela não tem contrato de compra e venda. Ela simplesmente ocupa aquele bem. Se ela reunir determinados requisitos que a lei prevê, ela pode alcançar o direito de propriedade desse bem através de um instituto que é chamado de uso capião, que é o quê? É a aquisição da propriedade em virtude da posse prolongada no tempo. E essa posse prolongada no tempo, qual seria esse tempo? Tem um tempo mínimo? Depende do local? Depende de qual é essa propriedade? Qual que é a definição que nós temos a respeito disso? Exato, existe sim um tempo mínimo. Na verdade, existem várias modalidades de uso capião, né? Por exemplo, existe uma modalidade de uso capião que ela tem um tempo menor, ela tem um tempo de 5 anos. E ela vai se aplicar para bens imóveis que estão em área urbana
com uma metragem de até 250 metros quadrados ou em área rural com uma metragem de até 50 hectares. Então essa, por exemplo, ela prevê um tempo menor. Já para aquela pessoa que, por exemplo, exerce a posse sobre um imóvel que tem mais de 250 metros e tem, por exemplo, um documento, um justo título, como um contrato de compra e venda, o tempo mínimo vai ser de 10 anos e não 5. Agora, se a pessoa não tem nenhum justo título, ela não tem nenhum contrato de compra e venda, então aí ela precisa esperar um tempo de 15 anos. Aí o tempo é maior. E um detalhe aqui importante, que é o seguinte, não é qualquer tipo de posse que vai gerar uso capião. Isso é importante, né? Então, por exemplo, se é uma posse em que a pessoa que está ali residindo no local, por exemplo, ela não tem a chamada intenção de dono, porque, por exemplo, ela alugou o bem, isso não gera uso capião. Eu posso locar um bem, coloco ali um inquilino no meu imóvel e mesmo que eu deixe o inquilino ficar lá durante 10, 15, 20 anos me pagando aluguéis, ele não vai conseguir alcançar a uso capião desse bem que é de minha propriedade. Por quê? Porque falta a ele um elemento muito importante, que é a chamada intenção de dono. Então esse é um requisito que tem que ter para uso capião, além do tempo, né? E, evidentemente, também, para gerar uso capião, a gente tem que estar diante da chamada posse mansa e pacífica. Por exemplo, não pode ser aquela posse que foi adquirida mediante violência, mediante oposição do proprietário. Isso não gera uso capião. Outra dúvida também, professora, acerca dos prédios públicos. Imagine que um prédio público, uma escola abandonada, seja ocupada. Essa pessoa que ocupou essa escola, ela pode pedir uso capião desse bem? Não tem jeito, porque a nossa Constituição veda. Não é possível pleitear uso capião sobre imóveis públicos. Então isso vale tanto para imóveis da União, do Estado, do município, é vedado o uso capião. O que ela poderia é obter, né, por exemplo, um título de legitimação de posse frente à administração pública. Isso seria possível, né, reunindo alguns requisitos, que a gente tem uma lei específica para isso, mas a aquisição da propriedade pelo uso capião somente para bens particulares. Compreendido, professora. Uma outra questão é acerca do proprietário. Imagine que o proprietário de um imóvel, o imóvel que está sendo ali ocupado, que está na posse de um terceiro, esse proprietário faleça. Ainda assim, com o falecimento desse proprietário, seria possível pedir essa uso capião? Sim, perfeitamente possível. Muitas vezes a pessoa que nos procura como advogado, ela fica com essa dúvida, que ela fala, nossa, eu gostaria de regularizar o meu terreno, eu gostaria de regularizar, de fazer o registro da minha propriedade. Só que a pessoa que vendeu já faleceu, né? E muitas vezes os herdeiros se recusam a regularizar esse direito de propriedade. Então, isso não impede de forma alguma, por exemplo, a uso capião. A uso capião, nesse caso, a ação de uso capião, o procedimento de uso capião, ele vai ser, portanto, feito contra os herdeiros do proprietário falecido. Por quê, né? Porque a propriedade, ela é transmitida no momento do falecimento para os herdeiros, né? Então, a partir do momento em que aquele proprietário falece, a propriedade vai ser transmitida automaticamente para os seus herdeiros. Então, nessa situação, a pessoa que está exercendo posse iria acionar os herdeiros. Compreendido. Ô, professora, uma outra questão. Imagine alguém que tenha um lote. A pessoa tem esse lote, está cuidando desse lote, está devidamente cercado, não permite que fique lá ocupado por entulho, enfim, tomando as providências necessárias. E esse lote é invadido. Eu gostaria aqui que você esclarecesse qual medida judicial seria possível para aí interromper essa ocupação indevida desse lote. Excelente, essa é uma preocupação muito constante, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar de uso capião e elas pensam, nossa, quer dizer que eu que estou ali cuidando direitinho do que é meu, eu posso vir a sofrer essa perda da minha propriedade? Como é que o direito tutela isso, né? Então, primeira coisa, a gente já disse aqui que o uso capião não é da noite para o dia. Ninguém vai conseguir usucapir um imóvel, né, com pouquíssimo tempo, né? Normalmente a gente tem aí um mínimo de 5 anos, a não ser uma exceção que a lei traz de uma possibilidade de uso capião de 2 anos, mas essa é muito restrita, é só mesmo no âmbito da relação conjugal, mas fora isso, o uso capião é pelo menos
5 anos. Então, se eu tenho um bem, né, eu tô cuidando ali do meu bem, eu tô cumprindo o que a lei chama de função social, porque eu tô cuidando, eu tô conservando, né, eu tô ali, como você falou, cercando, enfim, cuidando do meu bem, e alguém vai lá e toma a minha posse, o que eu tenho que fazer? Existem ações para isso, né? Então, é uma medida legal chamada de reintegração de posse, ação de reintegração de posse. Então, primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, né? Notificar a pessoa que indevidamente invadiu ali o seu lote, a sua propriedade, para que ela te restitua aquela posse e, caso não for possível extrajudicialmente, é entrar com uma medida judicial chamada de ação de reintegração de posse. O quanto antes melhor, porque se essa pessoa entrar dentro de um prazo de 1 ano, ela pode conseguir, inclusive, na justiça, né, uma medida que é uma liminar para que o juiz já determine a saída imediata da pessoa que está ocupando indevidamente. Ah, sim, ou seja, o dever aí de cuidado desse proprietário em relação ao seu bem. Falando do proprietário, imagine que alguém tenha uma laje. É possível vender a laje? Eu, como proprietário, eu posso vender a laje da minha casa? É outra situação bastante comum as pessoas construírem na laje, né? Bom, atualmente nós temos assegurado em lei um direito que foi para o nosso Código Civil relativamente recente, chamado direito de laje, né? Mas o que é o direito de laje? O direito de laje é a possibilidade que existe de o proprietário da construção base, né, ou seja, o proprietário do terreno ali, ele pode ceder para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa pode ser um parente, né, pode ser um amigo, o direito de construir na laje, né? O direito de laje, inclusive, ele implica tanto na possibilidade de construção sobre, né, a base ali, ó, superior, como também inferior. A lei permite essas duas possibilidades. E aí, nessa situação, a laje ganha autonomia. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas façam ali um documento, né, para poder constituir o direito de laje. Então, o dono do terreno, ele vai fazer um contrato com o lajeário, que vai ser a pessoa que vai construir ali na laje, vai levar o cartório para registro e aí nasce o direito de laje. E se esse direito de laje for devidamente registrado na matrícula do bem, aí o lajeário tem total autonomia. Ou seja, ele pode até vender a laje. Agora, se o direito de laje não for devidamente constituído com registro no cartório, se eu construo em terreno alheio, a construção é do dono do terreno. Então, aí eu não poderia vender essa construção separadamente, a não ser que ela esteja registrada como laje autônoma. Aí é possível. Compreendido. Você fez referência aí à construção em área, em propriedade alheia. Algo que é muito comum na nossa sociedade, a famosa construção ali no lote do sogro, no lote da sogra. E aí, como que fica isso? Eu tenho lá uma relação e resolvo com meu companheiro construir no lote do meu sogro. Qual será o meu direito? Exatamente, é uma situação que a gente vivencia muito no cotidiano, né? Enquanto ali a pessoa construiu no terreno do sogro ou da sogra e o relacionamento está, né, a mil maravilhas, problema nenhum. Mas, principalmente nas situações em que há divórcio, né, ou falecimento do dono do terreno, muitas vezes é aí que os litígios começam. Bom, então o que fala a lei? A construção feita em terreno alheio adere ao terreno. Então, se você constrói no terreno de outra pessoa, a construção se incorpora ao terreno. Essa é a regra do nosso Código Civil. Mas aí tem uma ressalva, né? Aquele que construiu de boa fé em terreno alheio tem direito a ser indenizado pelo valor da construção. Mas vejam a diferença. Essa pessoa não tem direito à propriedade. Ela não tem. Ela vai ter direito a quê? Eventualmente nas situações aí de divórcio ou mesmo, né, falecimento do dono do terreno. Ela vai ter direito a ser indenizada pelas construções. Aplica-se aí a mesma regra, né, tanto para construções quanto para as benfeitorias, que são aquelas obras, né, de melhoramento. Então ela vai ter direito a ser indenizada, mas ela não vai se tornar proprietária do terreno. Essa é a regra.
Muito bem, muito esclarecedor aí a fala da professora Silvia, a quem eu cumprimento e quero agradecer imensamente pela participação no nosso programa Questão Legal. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada, professora Silvia. Foi um prazer, professora Mariana. Estou sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas que forem necessárias. Parabéns pela iniciativa do programa. Obrigada.